O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu. Revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX, você acessa, MEX, você confia, MEX, você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Aleluia! Bom dia! Quinta-feira do Senhor na tua vida para você desfrutar desse dia, desse bom dia hoje. O dia é bom, né? É bom porque tem palavra, é bom porque você tem mais um dia para buscar o Senhor. Enquanto temos chances de nos redimir, de voltarmos para a luz, sim, esse sempre vai ser o melhor dia. Irmãos, quantas pessoas não despertaram hoje? Quantas pessoas ainda estão dormindo o sono da morte? Quantas pessoas talvez não estejam mais ocupando esse tabernáculo físico? Mas se o Senhor te deu mais esse dia, que seja esse dia de você buscar e encontrar, pedir, receber, bater na porta e a porta se abrir. É maravilhoso ter esse acesso, acessar a porta, acessar o caminho, acessar. Irmãos, quantas coisas o Senhor tem para nós, né? Eu acho que eu li no matinal, no devocional do Otmani, né, aqui, talvez tenha lido na quinta passada, também não lembro, glória a Deus, são tantas palavras que não estou preocupada de quando eu li, porque elas são eternas, o importante é que elas não saiam de mim, mas dizia assim, ó, que o Senhor é tão rico, né, para nos abençoar, e nós ficamos cheios de restrição, e Ele tem um depósito absurdo para nos dar todas as coisas, e nós ficamos retidos, né, na nossa natureza humana demais, né? Pequena, fazendo conta que não precisa. Se pudéssemos assim confiar, né? O Senhor fala que não é pra gente se preocupar com o que a gente vai comer ou beber. Isso é tão especial porque a palavra também fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E claro que tem um aspecto do ritual, né? Sobre não comer isso, beber isso. Mas olha que incrível. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, o que eles acusaram Jesus de ser comilão e beberrão, né? Tá, então, peraí, deixa eu entender isso tudo. Mas o Senhor falou, não se preocupa com o que vai comer, beber, vestir. Então, assim, o reino de Deus, na verdade, ele não é uma necessidade natural. E naturalmente nós buscamos essas coisas, né? As pessoas estão preocupadas com o que elas vão comer e beber. E a maior diversidade, oferta, é em tipos de bebida e alimentação. Inclusive a alimentação, nem vou nem entrar nesse assunto, né? Mas hoje nós temos uma diversidade industrializada, cancerígena, maligna, e ultrapalatável para justamente deixar condicionado a sempre ter um novo sabor, a desfrutar do último lançamento. E eu já falei isso várias vezes, né? Mas é um assunto tão atual, né? Sempre vai ser, porque sempre vai ter um último lançamento, a coisa mais incrível, para achar que aquilo que você tem agora é desatualizado, né? Daqui a pouco, ou já fizeram isso, né? Vão chamar a Bíblia já chamaram a Bíblia de desatualizada e vão lançar um super, ultra, mega. Não é isso, né? Não é. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é o tempo todo uma realidade para qualquer contexto, para qualquer ambiente, porque ela é vida, né? É um espírito que vai testificar em nós e aquilo vai nos dar direção. Nós temos isso. E o mundo está virado em as notícias da última hora, né? De informação, o excesso da informação. Quem morreu não sei aonde, a roupa que tal pessoa usou. Imagina que tu vai gastar a tua vida
a tua vida que é inegociável, né? Um tempo que é inegociável para ver que roupa que tal pessoa usou, para saber o que a pessoa fez no carnaval, que o outro que traiu não sei quem no carnaval, com quem que ele traiu. Olha quantas coisas que que o inimigo nos oferece, um envolvimento com essa terra. Isso é tudo pó, irmão, isso é um pó sujo, um pó passageiro que não resolve nada, que não edifica em nada. Faz uma listinha agora, vamos já começar essa manhã assim já, né? Faz uma listinha de todas as coisas temporais que gastam o teu tempo aqui na Terra, que você poderia estar buscando coisas atemporais, que você poderia estar edificando para a eternidade. Aí tu vai me dizer, mas daí não dá, daí não tem vida, né? Será que não tem vida? Tu vai me dizer que o entretenimento é vida? Fala sério. Sabe que eu tive eu não sei se foi no final do ano, ou no início desse ano, não, foi no final do ano. E eu fui no parque, né, que tem um parque bem grande aqui, Beto Carreiro. E aí eu fui no primeiro, é gostoso ver os teus filhos felizes, né, eu tava vendo o Benjamin feliz e tal. Irmãos, deu umas 3 horas, assim, eu já tava tão saturada daquele ambiente, é cansativo, ele é cheio de excesso, né? Um monte de cor, de coisa, de som, de gritaria, de comilança, de gente gastando. Qualquer coisa que tu cai numa loja, né? Mamon gritante, Eros gritante, tudo grita naquele lugar. Então chega uma hora que satura demais, né? É um ambiente pesado. Esses dias eu fui ao shopping, era só pegar um negócio. Eu lembro que na volta eu sentei para ler um livro, né? Pensei, já que tá aqui, era um dia quente, né? O ar-condicionado estava ligado, né? Forte dentro do shopping. Aquele ambiente é muito opressor, né? Muito opressor. Comecei a ver as coisas, as pessoas andando com sacola daquilo, compra isso, compra aquilo, compra, né? E eu olhei e falei, meu Deus, deixa eu ir embora daqui. Não é sobre ter dinheiro para comprar ou não, mas é sobre essa cultura de gastar o tempo todo, de achar que tu tá sempre com necessidade de estar na moda, né? Irmãos, olha só o que nós vivemos, a necessidade de aceitação das pessoas, de ter que comprar aquelas coisas, de ter isso, sabe? Senhor Jesus, que nós possamos nos desligar dessas coisas tão naturais. Eu li um livro que é também do irmão Watchmani, eu gosto muito do Watchmani mesmo, gosto muito de como ele trucida esse mundo, né? E ele é super radical. E eu falo que ele porque ele é espírito e continua vivo na eternidade. Mas esse homem, ele fala no livro Não Ameis o Mundo, ele fala das nossas profissões. Todas as coisas vendidas a mamon, ao sistema desse mundo. Como que eu não vou tocar esse mundo? Como que eu não toco nesse pó? Como que eu vivo a minha vida, né, de alguma forma separado? E eu falei esses dias de que uma coisa que me marcou muito no livro da Igreja Gloriosa é sobre esse muro de separação, né? Que tem muralha na Nova Jerusalém que não tinha no Éden. Então o homem e a mulher, eles deveriam cuidar do Éden, eles seriam aquelas homem-muralhas, né? Mas eles não foram, e a serpente entrou. Mas na Nova Jerusalém ela não entra, porque tem muralha, uma edificação. Então ele faz também uma comparação com Neemias, né, levantando os muros de Jerusalém. É muito forte, assim, não dá para falar tudo agora, porque é bem complexo e muito real, e eu acho que foi uma das coisas mais marcantes. E então, essa questão dessa santificação, né, é uma separação. Como eu me separo dessas coisas? Como que eu me preservo, eu me resguardo disso, sabendo que eu não tenho pacto com isso, né? Que o meu trabalho é um servir. Eu não estou aqui para edificar a obra de Faraó, eu não estou queimando tijolo para Faraó, em nome de Jesus. Amém? Eu estou edificando o reino de Deus em tudo que eu faço, no meu servir. Por isso é tão importante você ter convicção do que você entrega, convicção do que você está fazendo, convicção da tua vida. Eu fui para essa conferência, né? E o Senhor proveu e tal. E uma pessoa que na volta, me disse assim: eu gostaria muito de também poder ir para a conferência, mas eu sou CLT, daí não dá, né? Daí não dá, porque tem que trabalhar, porque isso aqui. Eu falei: olha, irmão, tudo dá. Eu lembro que eu fui trabalhar numa agência, eu tinha 23 anos. E eu já era pastora. E eu lembro que nessa época eu morava aqui no Sul. E eu ia para São Paulo numa conferência que durava 7 dias. Lá no ginásio do Ibirapuera. E era a conferência apostólica. Eu ia todo ano. Na loucura.
carona, parava no posto de gasolina, alinhava uma carona com alguém, chegava lá, dormia onde dava, comia o que dava, jejuava principalmente. Mas eu amo essas coisas, porque a palavra de Deus sempre foi minha prioridade. E sabe, irmãos, eu lembro que eu fui contratada numa agência e eu falei assim, olha, eu não sei se vocês vão me contratar. Porque assim, ó, uma vez por ano, eu fico no mês de abril uma semana fora. Aí a mulher já olhou. E outra, todo mês, eu não consigo todo mês, eu disse, mas geralmente uma vez por mês eu tenho que sair mais cedo na sexta, porque eu vou para São Paulo, que era sede oficiais, né, quando eu era da Renascer. E ela ficou me olhando e eu disse assim, então de sábado eu não posso trabalhar, porque eu tô sempre envolvida na obra. Eu já botei tanta restrição. Ela perguntou assim, ei, tu quer trabalhar mesmo? Aí eu falei assim, na verdade eu não quero. Mas se eu tô aqui, né, vamos ver como é que a gente pode se alinhar. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, a gente calcula esses dias que tu precisa e a gente negocia das férias. Eu fui para as conferências, sede oficiais, marcha para Jesus, tudo que tinha, eu fui. O Senhor deu graça. Tudo é a tua prioridade. Você pode falar, eu queria, mas que não dá, não sei o quê. Olha, a primeira coisa, eu não iria para essa conferência se eu fosse olhar minha natureza, pela natureza humana, a condição para ir. Nem tinha como. Mas eu pensei assim, se eu colocar já a primeira barreira, aí não dá, né? Então, vamos ativar a fé. Pensei, vou fazer um orçamento de quanto sairia para chegar lá. Irmãos, no fim, eu fui e voltei assim, ó, sem orçamento nenhum. E ainda voltei com recurso e voltei feliz da vida, porque é o Senhor que nos guarda. Amém? Então, guarda isso no teu espírito. Deus vai me levar para onde Ele quiser. O que Ele precisa de nós? Disposição, desejo verdadeiro. Amém? Aleluia. Na segunda parte do programa eu quero falar sobre Ezequiel 1, uma palavra que foi muito chocante para mim, que eu nunca tinha ouvido, até fui ver o Estudo Vida para poder entender. Mas aí eu vou falar depois. O que eu quero falar hoje é que nós estamos numa quinta-feira de frequência rompedora. Então, a tua frequência rompedora não é assim, se desse, se eu pudesse, se eu não fosse CLT. Não, isso não rompe nada, isso só te amarra mais ainda. Uma frequência rompedora é uma frequência de consciência de quem eu sou em Cristo, é uma frequência de quem tem uma palavra, eu tenho uma mensagem para esse tempo, para a minha geração, eu tenho uma mensagem para Satanás, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma voz, aleluia. E então, hoje é a frequência do conhecer da verdade, aleluia, alinhada com a liberdade, que cancela a prisão da mentira religiosa. A mentira religiosa é assim, é um monte de desculpa, né? A mentira religiosa é desculpa, né? Mas nós temos que é uma semana de frequência da luz contra as trevas. Isso é uma grande guerra. O inimigo não quer que você enxergue. Irmãos, guarda isso. O inimigo quer que você continue cego. Que você fique cego. Ele cega o entendimento para você não ver a glória de Deus, para você não expandir. Quantas vezes eu até busquei enxergar, mas eu não conseguia enxergar, tinha muitos véus. O Senhor vai tirando os véus. Eu sei que tem muitos véus ainda para serem removidos, mas glória a Deus por aqueles que já foram, aleluia, né? Aleluia, por aquilo que eu posso enxergar, pela vida do Senhor que eu posso viver, desfrutar. Como é bom desfrutar o Senhor. Tem um pequeno livro, bem pequeno mesmo, que é assim, Desfrutar do Senhor. É um livro tão especial. Mas se você não lê ele com vida também, é um livro chato. Mas quando você acessa com vida e toca, né, aquela verdade, ela então te toca. Quando eu posso tocar algo com vida, aquela vida também me toca. E isso torna uma realidade mútua, né? É uma verdade do teu interior. E as palavras do Senhor são assim. Elas precisam ser uma verdade dentro de nós. Você precisa viver essa verdade. Como é bom falar com alguém que tem vida, né? Como é bom poder se relacionar com alguém que tem vida, que você tem o Senhor. Sabe que alguns dias à noite, após a conferência, ia um irmão lá na casa onde a gente estava e a gente falava do Senhor. E eu ficava pensando, meu Deus, que maravilhoso que é isso, né? Me relacionar com a vida, com essa riqueza, né, com o dispensar do Senhor em cada um. Isso é maravilhoso. E quando eu cheguei aqui também, retomei alguns contatos de algumas irmãos que eu gosto muito, e foi tão edificante, né, porque ouvi o irmão, ouvi o que cada um, e todos com disposição de acrescentar. O que eu quero mais ser nessa vida? Eu quero ser um vaso para receber essa porção e transbordar. Então, nós vamos cancelar a prisão da mentira religiosa. João 8:32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como é bom conhecer a verdade, né?
Como é bom receber a verdade. Dá uma indignação no início de pensar em quanto tempo que eu vivi na mentira. Mas a verdade te liberta e te faz enxergar. E aqui no embate que Jesus estava tendo com alguns religiosos, no versículo 44, diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Me fala uma coisa, como é que em algum momento a gente dá ouvido para essa voz, né? Eva ouviu a voz mentirosa da serpente, que era a voz de Satanás. O diabo trouxe para ela uma nova versão da Bíblia, uma nova versão do discurso de Deus. E ela acreditou. Por que ela acreditou? Porque aquilo era confortável para a alma dela. A palavra de Deus, ela não é um conforto, irmão. A palavra de Deus, ela é um confronto. Ela nos confronta. Ela vem mesmo para trazer transformação, né? Limpeza, para mover todas as coisas. E aquilo trouxe um conforto, né? Olha, ela sentiu vontade de comer aquele fruto, né? Aquilo ficou agradável aos olhos. Mas quando a tua alma gosta de coisas que são agradáveis e confortáveis. Aliás, conforto é o demônio desse século, né? Jesus. As pessoas querem mais conforto, cada vez mais. Quanto menos eu precisar me mover para alguma coisa, melhor. Né? Se eu puder assistir só de casa, eu não estou dizendo que é pecado assistir essa ministração online, né? Glória a Deus que tem essa possibilidade. Mas eu não posso ficar nessa restrição, amém? Eu preciso estar na comunhão, eu vou para o partir do pão, eu vou me alimentar. Glória a Deus que a gente pode ouvir na internet tantas coisas boas e também cuidado, porque tá cheio de coisa horrível, né? Tá cheio de sujeira, que a internet é o esgoto a céu aberto, mas a gente encontra, né, algumas coisas preservadas. Então, isso é um privilégio, mas eu não posso ficar restrita a isso. Eu quero a liberdade do corpo, eu quero a comunhão do corpo. Amém? Quando o inimigo fala que você não precisa disso, não precisa sair de casa, vamos cada vez mais conforto, né? E quanto mais conforto ele te dá, mais ele tem de você, né? Ele tem teus dados, ele vai te oferecendo caminhos para você criar um castelo na tua casa tão confortável que você não quer sair de casa. Você não quer sair dessa cama, desse conforto, dessa facilidade. Mas rompe com isso. Eu li um livro uma vez meu Deus, eu falei numa outra live, lembrei disso agora, eu falei dele, que ele foi um missionário na China e que a mãe dele orou por ele e tal, enfim. E agora eu não consigo lembrar o nome. Hudson Taylor. Eu falei disso uma vez numa live e até coloquei depois na descrição do vídeo, né, que eu tinha lembrado o nome dele. Mas lembrei agora, o Hudson Taylor, quando ele recebeu o chamado do Senhor de que ele seria um missionário na China, a primeira coisa que ele fez foi mudar a cama dele. Ele tirou o colchão confortável e começou a dormir num lugar duro. Depois ele mudou a alimentação, ele começou a se preparar para o sofrimento, se preparar para a restrição, né? E tudo isso mostrando que ele não queria estar ligado a um conforto, porque o conforto é uma prisão mesmo, é uma prisão. Se você tem que viver com situações e restrições, você não quer, eu quero conforto, quero, né? Quanto mais melhor. Cama melhor, tudo mais confortável. Mas se o Senhor te faz passar por uma restrição, é para te ensinar. E glória a Deus. Então, irmãos, Satanás, ele é mentiroso. Guarda isso. Em 2 Coríntios 3,17 fala, peraí, vamos lá. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Aonde é o Espírito, há uma liberdade. Onde é o Espírito não existe, isso aqui está errado, isso aqui é o conhecimento do bem e do mal. Existe a vida do Senhor. E como que ele nos aprisiona? Porque ali fala que ele é assassino desde o princípio, né? Porque a referência de Gênesis, a morte entra pelo pecado. E ele é o pai da mentira, né? Enganando Eva, já desde o início todas as coisas. A primeira coisa é que ele coloca prisões nos nossos pensamentos. Você já se pegou pensando em alguma coisa que não existe? O inimigo lança uma situação, você fica pensando naquilo, aquilo encontra um espaço dentro de você, gera, né, e dá à luz o pecado. Porque tu fica pensando aquilo, tu dá margem. Sabe que no vídeo de treinamento o irmão disse isso, né? Ele falou assim, quando você acordar, fala, Senhor, eu não quero nenhum pensamento que não tenha origem em Ti. Me lava dos meus pensamentos naturais. Eu preciso pedir limpeza mesmo. Porque nós acordamos e você vem de um sono que você não teve controle nenhum.
e na verdade não temos controle de nada, mas você acorda e às vezes o teu primeiro pensamento é mesmo um pensamento maligno. Senhor, sonda-me, Senhor, né? Limpa os meus pensamentos. 2 Coríntios 10:5 fala assim, ó, destruímos os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou tornar o meu pensamento obediente a Cristo. Senhor, eu quero te obedecer. O que eu pensar, eu submeto à tua vontade. Porque senão nós ficamos numa loucura. O inimigo coloca mentira nos teus pensamentos. Você às vezes está numa discussão nos teus pensamentos com uma pessoa que está lá na tua mente. E isso não aconteceu, mas você vai criando barreiras e situações dentro de você, num discurso, num diálogo, num teatro que a tua mente projetou. Ou que você pensou que alguém disse que aquilo a pessoa não disse, mas você pensou que ela disse, imaginou, né? E você deduziu aquilo e aquilo vai trazendo uma loucura dentro de nós. Porque aquilo não aconteceu, aquilo não é verdade, é uma projeção da tua mente. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele limpe os nossos pensamentos nessa manhã. A segunda prisão aqui são nos sentimentos, né? Paulo falou assim, porque os coríntios estavam limitados, né, nos afetos, né, nos seus próprios afetos. Ele falou, dilatai-vos. E nós ficamos retidos nos sentimentos. Sabe que fé não é o que eu estou sentindo. Fé é o que eu acredito. A fé é um mistério, né? Esse mistério da fé. Aleluia por esse mistério. Nós nos entregamos. E glória a Deus. Mas eu preciso viver nesse mistério da fé. E não no que eu estou sentindo. Se eu ficar me relacionando com aquilo que eu sinto, o tempo todo eu vou estar numa montanha russa, né? A hora eu estou sentindo que está tudo bem, a hora não. Não, independente do que eu estou sentindo, tem um caminho soberano aqui. Não vou ficar nessa loucura. Eu vou para um caminho soberano, é um caminho de fé. Esse caminho mais alto é o caminho de intimidade com o Senhor, é o meu espírito. Amém? Então você sai das prisões e você vai dilatai-vos. Perdoa quem tem que perdoar, libera. Né? Deixa, para de falar, não gasta mais a tua energia com isso, fala das coisas do Espírito, fala o que constrói. Nós não podemos ficar retidos na miséria dos nossos sentimentos, mas expandir, dilatar pela realidade da nossa fé. Amém? Então, limpa os teus sentimentos, fala, Senhor, sonda mesmo o meu coração, né? Sonda o meu interior, Senhor. Meu Deus, a palavra fala em Provérbios 4:23, que o coração, ele é a fonte de todas as coisas, né? E eu preciso limpar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu preciso me guarda tudo que o inimigo quer colocar, sentimento maligno, situações, te deixar almático, pede para o Senhor, eu quero me voltar para essa luz, quero me voltar para o Espírito. Senhor, não quero ficar retido em mim mesmo, não quero, Senhor, me livra de mim mesma. Aleluia, me livra da Karina, Senhor. Amém, me livra, não quero meus conceitos, minhas deduções, Senhor, me livra. Eu quero a vida viva do Senhor, amém? E a terceira prisão é dos nossos condicionamentos, das nossas ações, né? Nós precisamos romper. O inimigo quer te enganar nisso também. Nós criamos padrões e ficamos limitados nesses padrões, né? Padrão de condicionamento, de viver assim, se não for assim não é a benção do Senhor. Nós criamos, sabe que quando o Senhor me arrancou, né? Um vento do norte, vou falar isso depois na segunda parte do programa, soprou com força, me arrancou de lugares que eu estava. E eu não enxerguei a luz totalmente, mas eu vi uma fresta, assim. Mas o tempo vai passando e a gente vai enxergando essa luz, né? E vai ficando cada vez mais evidente. É como que é mesmo a vereda dos justos, né? Mais e mais, vai brilhando cada vez mais. É como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É assim, né? A gente tá nessa jornada, né? Dessa luz da aurora. Aleluia. E então, eu saí de muitos padrões naturais, de muitos padrões religiosos. Mas tem que ser assim, mas por que é assim? Nós ficamos assim num condicionamento, né, religioso, maligno, e o Senhor quer nos libertar. Olha que o Senhor, a palavra fala da multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. É multiforme, não é uma só, é multiforme. Há uma diversidade em como o Senhor se expressa, há uma diversidade em tudo. Então, esse condicionamento que nós ficamos é mesmo para nos deixar limitado, religiosamente limitado.
Mas o Senhor quer romper isso em nós. Se você está aqui ouvindo essa palavra para você mesmo, amém? Deus vai te dar todas as coisas, Ele é rico, vai te suprir. Mas se for assim, primeiro tem que acontecer isso. Nós criamos um padrão, um mecanismo de como as coisas vão acontecer, porque lá no fundo nós queremos controlar tudo. Sai disso. Sai do controle daquilo que você nunca controlou. Confia no Senhor. Descansa. Sabe quando você dorme, não é um descanso? Eu não sei o que acontece com a gente quando a gente dorme, não sei. Né? Jesus, deixa eu arrumar também, não sei o que acontece com esse cabelo aqui. Mas quando a gente dorme, o nosso corpo, né? Sei lá, relaxa. Alguém pode vir, levar tuas coisas, você nem vê, não sei, a gente entra num estado assim de, né? Sei lá, entorpecido ali, né? Sem vida parece. Mas de repente você acorda. Quem que explica isso? Né? Mas isso é um descanso. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu estou cansada, eu vou descansar. Nós temos que ser vencidos pelo Senhor mesmo, para você descansar. Sabe quando você não tem mais o que fazer, não tem mais como se defender, não tem mais argumento, acabou, deu, pronto, chega, agora deu, sossega. Deixa agora o Senhor entrar em cena e Ele vai fazer. É quando você está muito cansado e você não aguenta mais resistir a esse sono, então você dorme, descansa e deixa o Senhor te cuidar, e aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Deixa o Senhor te dar, ganha mais do Senhor enquanto você está dormindo, descansa, confia. Senhor Jesus, se o Senhor veste os lírios dos campos, se o Senhor cuida das aves do céu, se é o Senhor que veste, que faz, que supre, que abençoa, como é que eu posso me questionar se Ele vai cuidar de mim? Como que eu posso ter dúvida disso? Não, eu tenho que ter uma certeza. O Senhor cuida de mim. O Senhor está cuidando de nós. Aleluia, lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque é Ele que cuida de nós. Em Romanos 12, um versículo muito conhecido, pouco vivido, Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, né? Isso é muito a marca do livro Não Ameis o Mundo, do Watchman Nee. Porque nós ficamos conformados e temos justificativas muito boas para viver nesse mundo e nos relacionar com esse mundo. Né? Porque meu trabalho, porque minha vida, porque é assim que todo mundo vive, porque eu tenho contas para pagar. Nós entramos num sistema diabólico e mentiroso, né? E aí você fica num condicionamento absurdo, vivendo e servindo mamon em nome de Jesus. Triste, né, irmãos? Senhor Jesus, tem misericórdia. Ele fala, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a luz que chegou, irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Eu quero desfrutar da vontade de Deus. Isso não é sobre um conforto que está chegando. É sobre o teu espírito ter esse prazer. Deus quer ter prazer em nós, né? Para o seu bom prazer, Ele se dispensa em nós. E nós temos prazer no Senhor. Não tem outra coisa mais incrível, irmãos. Tem pessoas que viajam, vão para o outro lado do mundo para saborear a coisa mais incrível. Na verdade, isso é só uma demanda interna de uma busca sincera de algo que ainda não se encontrou, que não foi encontrado. Né? E você vai lá, vai aqui, vai não sei o que, vai. Né? Quem tem condições e quem não tem as suas demandas, tem também a sua busca aí de alguma forma. Mas tudo isso é só uma expressão de que eu não encontrei o que eu realmente quero. Quando você encontra a água da vida, você não quer mais saber e conhecer outra fonte, né? Quando você come o pão da vida, você não quer comer outra coisa, não tem outro sabor que te satisfaça, eu já estou resolvido aqui com a minha dieta espiritual. E é assim que é. Então nós temos essa satisfação em Deus, aleluia, esse é o nosso prazer no Senhor, de ter o Senhor. Né? Não importa o lugar que você está. Talvez esse aqui não fosse o lugar que eu orei para estar, mas eu queria estar onde o Senhor está. Então, talvez o Senhor está nesse lugar. Então, aqui para mim é o melhor lugar. Será sempre o melhor lugar onde o Senhor está. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Falando aqui, nós vamos para nosso break, para você renovar o teu cafezinho na xícara. E quando voltar, quero falar com você de Ezequiel, capítulo 1. Irmãos, outra coisa, eu vou fazer também hoje aquele devocional do Watchman Nee, Uma Mesa no Deserto, então se prepara, estaremos juntos aqui nessa conexão, logo hoje, né? Aleluia! E depois também quero falar com você sobre essa palavra e nós vamos orar juntos.
É isso, glória a Deus. Se você quiser entregar a tua oferta, nós temos a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Não seja arrombado de não entregar a tua oferta. Não fique arrombado, distante de ser um semeador, mas em tudo seja edificado, transbordante, porque nós somos semeadores aqui. Essa é a dinâmica do reino. Que alegria ter uma terra fértil para poder semear. Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho. Glória a Deus, irmãos, aleluia, voltando aqui desse tempo maravilhoso aí que você teve de desfrutar o Senhor na voz dos irmãos, glória a Deus pelos louvores, glória a Deus, né, por essa comunhão, e hoje é dia 26 de fevereiro, nesse bom dia hoje eu quero ler Efésios 1, 22, 23, que diz assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse aqui é o devocional, Uma Mesa no Deserto, essa capa bem antiga aqui. Glória a Deus que a palavra ela é atemporal, né? Eterna, total.
Não olhe para Cristo no céu como um ideal a ser alcançado. Veja-o como um presente de Deus para você. Você acha que as coisas do mundo deixam-no abatido? Entretanto, elas não podem abatê-lo mais do que podem abater Cristo. Você está tão seguro na esfera celestial como ele. Você tem dúvida disso? Tenho algumas flores amarelas sobre a minha escrivaninha. Não entrei em minha sala e fiquei repetindo: deve haver algumas flores amarelas aqui, deve haver algumas flores amarelas aqui. E por algum tipo de autossugestão, elas vieram a existir como em um passe de mágica. De forma alguma. Elas estavam ali o tempo todo. Simplesmente abri os olhos e as vi. Nossa fé não é fruto da nossa imaginação. Baseia-se nos fatos eternos daquilo que Deus fez em Cristo. Se ousamos arriscar nossa fé nesses fatos, o Espírito Santo se faz presente para provar que são verdadeiros. Vejamos a nós mesmos em Cristo. E em vez de cairmos, seremos sustentados pelo seu poder. Glória a Deus. Irmãos, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Nós somos a igreja, o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha do que você faz parte. Quando nós entendemos esse pertencimento a esse corpo soberano, a essa esfera que é a igreja de Jesus Cristo, você sai dessa pequenez tua de uma particularidade, individualidade, para a realidade, né? E aqui eu não tô, como ele falou, fazendo uma autossugestão, né? Vai tudo bem comigo, está tudo certo. Não, simplesmente eu vivo nessa dimensão de fé. Eu não tô me esforçando para isso, mas no meu espírito eu estou nisso. Já é a minha realidade, já é a minha verdade. E glória a Deus, nós não temos uma fé que é fruto de imaginação. Ela é uma realidade. É como quando a palavra que fala do testemunho em Apocalipse, né? Ela se refere ao quê? A palavra do testemunho são os fatos reais de Cristo. É uma realidade. Eu não estou imaginando um monte de besteira e afrontando Satanás. Eu estou falando de uma verdade espiritual. Estou declarando que o fim dele é o lago de fogo. Eu estou dizendo a realidade. E glória a Deus, porque tudo isso tem profundidade viva, e eu vou falar essas palavras, amém? Então que esse dia seja assim, né? Que nós possamos nos relacionar com uma fé que é real. Nós temos uma verdade no Senhor, nós não estamos fazendo uma terapia para ter um pensamento positivo, melhorar o nosso comportamento. Não, eu tenho Cristo, e eu não vou expressar a Karina melhorada, eu nem quero, eu quero Cristo absoluto. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, também falei do livro Não Ameis ao Mundo, né? Não Ameis o Mundo. Quero ler aqui também um trechinho desse livro e super indico, assim, que tu possa comprar esses livros ou baixar, né, PDF. Eu já falei para todo mundo aí que eu tenho uma pasta de livros no Drive, quem desejar. Tem muito livro do ministério também. Tem bastante livro de todas as formas ali. Mas sabe o que ele fala que eu acho bem interessante aqui? Ele está falando sobre o mundo, né? E ele fala assim: sabemos que o poço do abismo, né, é o domínio de Satanás, é o seu depósito. Assim parece que o fim dos tempos será marcado por uma liberação especial das suas forças e os homens defrontar-se-ão com um poder espiritual com o qual não tinham se encontrado anteriormente. Certamente isso está de acordo com as condições dos nossos dias. Enquanto é certo que o pecado e a violência serão maiores do que nunca no fim desta era, está evidente pela palavra de Deus que não será especificamente com eles que a igreja terá de lutar. Então, terá de lutar, mas com o apelo espiritual de coisas muito mais cotidianas, né? Que são até politicamente corretas. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio opa, deixa eu colocar aqui. Aleluia. E destruiu tudo. A todos, né? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O ponto levantado por Jesus aqui não é que essas coisas, comida, casamento, comércio, agricultura, engenharia, eram características destacadas dos dias de Ló e Noé, mas que caracterizarão de modo especial os últimos dias. Tu viu o que nós estamos falando aqui? É tudo que nós vivemos, a comida, o casamento, o comércio, a agricultura, a engenharia, né? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esse é o ponto, pois essas coisas não são inerentes pecaminosas, são simplesmente coisas do mundo. Você alguma vez prestou atenção
a boa vida como agora, comida e vestuário estão atualmente tornando-se o fardo especial dos filhos de Deus. O que iremos comer, o que iremos beber, aliás, isso é um ponto, né, irmãos? Muitos irmãos bem obesos, né? Acaba a reunião, vai comer, tudo é comer, comida, não sei o quê, preocupados que vão comer, às vezes nem só estão esperando a reunião acabar, né, para ver o que vão comer. Senhor Jesus. Porque realmente não se alimentaram de Cristo, né? E preocupados com o que vão vestir, né? E realmente é um show de moda. Senhor Jesus. Para muitos, esses são quase os únicos tópicos de conversação. Há um poder que os força a considerar estes assuntos. A sua própria existência requer sua atenção para eles. Contudo, a Escritura adverte-nos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e assim por diante. Ordena em primeiro lugar que busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e assegura-nos que quando fazemos todas essas coisas, nos serão acrescentadas, e nos ordena a estarmos despreocupados com relação a assuntos de comida e vestuário. Pois se Deus cuida das flores do campo, aleluia, e dos pássaros, não irá muito mais cuidar de nós que somos seus. No entanto, a julgar por nossas ansiedades, parece que eles recebem cuidados e nós não. Amém, né, irmão? Você não precisa explicar nada. Mas que traga consciência na tua vida, né? De uma realidade, do que eu posso viver no Senhor, daquilo que Ele tem para mim. Eu não posso ficar vivendo debaixo de um jugo, né, desse sistema, o inimigo que te oprimiu o tempo todo. Você precisa viver na dinâmica do reino. Irmãos, prometi que ia falar sobre Ezequiel 1, e vou falar um pouco sobre isso que está aqui. Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Antes de falar isso, eu quero falar aqui. Quantas vezes você abriu o livro de Ezequiel e pensou assim, meu Deus, eu não entendo nada, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor sempre se revela. Mas, irmãos, várias vezes, eu acho que eu li Ezequiel umas 2 vezes. Eu tô lendo a 3ª agora. Mas eu já li, né, aqueles plano de leitura da Bíblia. Já pulei uma vez também no plano de leitura, pulei Ezequiel. Depois li uma parte. Depois li sem a leitura da Bíblia, né? E aí não fui até o final. Enfim, por não entender muitas coisas. Ou quantas vezes a gente leu a Bíblia, né? E sem entender vai lendo, assim, né? Só vai lendo. Misericórdia. Mas olha só. Tem o Estudo Vida, né? Que você pode acessar, que tem muito, muito conteúdo. Aliás, me propus nesse ano a ler mais os livros do ministério. Eu li muitos livros ano passado e ano retrasado. Muitos mesmo. Acho que não li a vida inteira. Aliás, desde que eu fui para a Estância, desde 2023. Mas a gente já estava lendo já, mas a intensidade aumentou, né? Quando eu fui para a Estância. Mas eu me propus assim nesse ano, eu quero buscar mesmo essa revelação, sabe? Muito preciosa e ela tá realmente me ganhando, né? Quando os irmãos falam assim, o que eu ganhei nessa reunião, tu fica pensando assim que não tem outra palavra para expressar, né? Porque tu ganha, tu realmente sai assim, rico. Meu Deus. E é bom ganhar, né, irmãos? E também somos ganhos pelo Senhor. Aí diz assim, Ezequiel 1:4. Olhei e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho, e um metal que brilhava saía do meio do raio. Aqui ele fala de uma visão, né, que Ezequiel estava no rio Quebar, mas mostrando que aquela visitação do Senhor, porque aqui fala que veio um vento tempestuoso. Outros lugares fala que vem um vento violento, né, do norte, que mostra que é o Senhor se movendo além de Jerusalém, que eles aqui fala do exílio. Então, o irmão Juan falou um pouco sobre isso, eu fui buscar no estudo Vida de Ezequiel, achei poucas mensagens, mas essa, especialmente essa, falava sobre isso, que esse vento impetuoso, né, como o vento de Pentecostes, é um vento violento, ele é o vento que traz a vida de Deus. Esse vento vem do Senhor. É o Senhor que está ordenando o vento do norte. Então, glória a Deus pelo vento do norte. Mas que vento é esse? É aquele que bota a tua vida de cabeça para baixo. Sabe, muda tudo. Tu pensava assim, não é mais assim. De repente, tu pensa, meu Deus, que confusão que aconteceu aqui, né? O que deu comigo? Meu Deus. Na verdade, é o vento que está soprando, te arrancando de coisas que você não pertence mais. E o Senhor quer te levar para uma realidade. E isso é o Senhor. E então, o vento do norte, ele vem. E aí depois ele fala aqui que tinha o vento, que tinha uma grande nuvem. Aleluia. Essa nuvem é a marca do Senhor, daquilo que nos abraça, sabe? Daquilo que permanece. A nuvem
como presença. E nós vemos isso, né, muito forte no deserto, que eles eram guiados por uma nuvem o tempo todo. E então aqui ele fala de um raio cercado de um brilho. Aqui é um fogo, outras versões falam fogo. Então nós temos até agora vento, né, que é o que me arranca de uma condição, que muda tudo. Depois eu tenho esse, Senhor Jesus, a nuvem, que é a presença do Senhor, aquilo que vai me guiar. Me arrancou, mas não vai me deixar perdido e sem saber para onde ir. Essa nuvem vai me guiar e vai me proteger, vai me abraçar, né? Vai me envolver, essa é a palavra. E depois esse fogo. E o que é esse fogo? Senão aquilo que consome nós mesmos, consome o que não pertence mais. O Senhor é fogo consumidor. Esse fogo vai queimando as coisas que não pertencem mais para esse ciclo. E o irmão falou isso, né? Nós precisamos viver esse ciclo de Ezequiel 1. E depois, por fim, ele fala que o metal que brilhava saía do meio do raio. E na versão da restauração fala de um elétron. E esse elétron, ele na verdade ele é uma liga entre o ouro e a prata. E ouro é a vida divina do Senhor, né? E a prata redentiva, é a redenção. Então eu tenho essa liga, esse âmbar, que é na verdade a junção do ouro e da prata. A vida divina e redentiva do Senhor, que é a vida dele em nós, é o dispensar dele. Então esse elétron é uma energia, é um metal que brilhava e saía do meio do raio, né? É o que fala que é o metal. Mas na verdade é esse elétron, né? Um relâmpago, uma luz do Senhor. E é assim que nós nos movemos. De repente o Senhor te arranca, você passa por um processo de ser guiado por essa nuvem. E aí o fogo vem e queima e tira o que não é teu e de repente, num instante, muda tudo. Você entendeu alguma coisa, ele te colocou num outro patamar, te fez subir mais alto, sobe para cá, sai daí, sai dessa ilha, sai desse exílio, vem para a liberdade, vem para esse lugar, sobe aqui, né? E você então no espírito produz. No espírito você entende, no espírito você discerne, no espírito você já mudou o ciclo, está em outro ambiente. E ele falou que maravilhoso que se nós pudéssemos viver isso diariamente. Aleluia. Isso aqui é um versículo, né? Porque depois vai falar dos 4 seres viventes, que ele também trouxe entendimento sobre isso. Mas eu vou ficar só nessa parte do versículo 4. Então, essa dinâmica é maravilhosa, é a dinâmica do Senhor. E nós podemos andar nesse mover e viver esse mover maravilhoso de Deus. Que você tem esse sopro, amém? Deixa o vento do norte soprar. Não, mas vai bagunçar tudo, né? É muito forte, aleluia. O norte é a direção, não é assim quando a gente fala assim, me dá um norte, me dá um norte. Me dá uma direção, né? É o vento do norte. Vai chegar esse vento do norte, vai te arrancar de falsas colocações, de falsas edificações. Vai soprar de ciclos que já se encerraram, de coisas que o Senhor está te arrancando. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que no início desse ano, tem uma data que me marca muito, assim, né? É bem a primeira parte da segunda quinzena. E foi quando começou o vídeo treinamento. E eu anotei, eu sei que hoje começa um novo ciclo. E realmente começou, né? Deus desliga uma coisa e não quer pro mal disso, pro bem daquilo, ou para alguma... para validar o que está certo e o que está errado. Isso é a árvore do bem e do mal. É sempre pela vida que nós buscamos, é para a manifestação do Senhor, né? Para coisas maiores que Ele quer realizar, para que a nossa renúncia habilite cenários muito mais profundos. E foi bem quando começou esse vídeo de treinamento que talvez tenha sido um dos mais marcantes e, digo assim, importantes, né, para essa maturidade de vida mesmo, esse crescimento em vida, né? Glória a Deus. Irmãos, desejo que o Senhor te abençoe nessa manhã com as palavras de vida eterna, que você não passe um dia sem buscar o Senhor, porque um dia que você não busca Deus, esse dia é igual a 0. Um dia que você não buscou é um dia que não existiu. Quantos dias não existiram na tua trajetória? Então busca o Senhor.
Chama, invoca, fala: Senhor Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Como é bom invocar o Senhor, falar esse nome, suspirar essa palavra, saber que esse Espírito está em nós, que nós não estamos aqui querendo transmitir nenhuma teologia, conhecimento, mostrar que a gente sabe, que leu muitos livros. Não é isso e não tem nada a ver com isso, mas é sobre a vida do Senhor que nós absorvemos da leitura da palavra, da comunhão dos irmãos, dos livros, que também é uma comunhão com os irmãos, e aleluia, aleluia pelos registros que podemos acessar e por tudo que você pode acessar nesse dia, porque vem das mãos do Senhor, que você não fique na restrição da tua limitação humana, mas na abundância do Senhor, de acessar o que vem do alto. Glória a Deus, eu estou muito feliz de mais um dia estar aqui declarando essa frequência rompedora. Rompe porque é a realidade do Espírito, rompe porque é o Senhor em nós. Deus te abençoe. Nós vamos fazer nossa oração aqui. Não esqueça, se você quiser contribuir, a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Se de alguma forma você se sente parte disso e quer validar esse pertencimento com a tua oferta, faça isso. igrejavinhedo@gmail.com. E glória a Deus, se você não sente isso, não te desperta em nada, também aleluia. Ninguém aqui tem obrigação de nada. Nós andamos no fluir, nós fluímos. E aleluia por esse fluir. Glória a Deus, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, porque temos esse vento que sopra, porque temos uma frequência rompedora, Senhor, porque não estamos presos na mentira do inferno, mas a verdade nos alcançou e nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é bom ter intimidade com essa verdade, Senhor. Como é bom, Senhor, nos relacionarmos com isso e todas as mentiras ficam expostas e enfraquecidas. Senhor Jesus, obrigada por esse vento que nos arranca, que sopra, Senhor, um vento impetuoso mesmo, que transforma tudo, que mostra que mudou o ambiente, que mudou, o clima não é mais o mesmo. Aleluia, que vem com uma nova mensagem. Te louvamos por essa nuvem que nos envolve, que nos guia, que é presente, é o Senhor bem presente, é o Senhor conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Senhor, por essa nuvem que está em nós. Senhor Jesus, nós temos para onde olhar. Olhamos para Ti porque tudo aponta para Cristo. Senhor Jesus, obrigada por esse fogo que consome aquilo que não precisa mais existir em nós. Senhor, esse fogo que queima no altar, a marca do sacrifício, a marca de sermos terminados, Senhor, terminados nessa cruz, terminados no nosso ego. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, porque temos o elétron, temos a vida do Senhor, temos essa luz que resplandece, o Teu dispensar divino e redentivo em nós, Senhor Jesus. Não somos dignos de nada disso. Somos tão finitos, tão rasos e tão pequenos, mas a Tua glória prevalece. Senhor Jesus, que como num relâmpago, Senhor, muitas coisas aconteçam nesse dia, não para satisfazer a nossa vontade, mas para compor o testemunho que Tu desejas, Senhor Jesus. Mantemos a nossa oração diante de Ti, Senhor, orando em todo tempo, profetizando. Temos uma palavra, uma mensagem contra Satanás. Temos uma verdade em nosso espírito imutável, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, pela vida dos irmãos que estão assistindo, pela vida do corpo, porque somos tão abençoados, sendo parte desse corpo maravilhoso na terra, em todo lugar que o Senhor é que enche. O Senhor enche tudo em todos, Tu és tudo em todos, aleluia, em todas as coisas, Senhor Jesus. Nós Te amamos. Nós somos a Tua igreja apaixonada por Ti, Senhor, completamente rendida a Ti. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos vocês aqui na transmissão até agora. Fica na bênção, que seja um dia marcado mesmo com essas palavras, que elas continuem borbulhando, né, como um grande caldo, uma sopa gigante do corpo de Cristo, aquela sopa onde aqueles ingredientes todos estão fervendo na água e a água está absorvendo, extraindo, né? O sabor de cada coisa, o sabor de cada palavra. E você bebe, é um caldo grosso, é um caldo cheio de vida mesmo. Que o teu espírito esteja assim, borbulhando verdades espirituais, te alimentando, aleluia, se movendo o teu interior para todas as coisas. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe, nos veremos sábado, não esqueça.
sábado, 8 horas da manhã, na Rádio Vinhedo Web, no aplicativo Rádio Vinhedo Web ou pelo site aí, radiovinhedo.com.br. E no domingo, 19 horas, tem aí com o nosso irmão Bispo Betão uma palavra especial e às 19 horas no canal da Igreja em Vinhedo, aqui onde a gente se encontra hoje. Amém? Shalom. First things first, Lord, I put you before all other goals, things I've strived for. I found a love that will last. You are better than all the others. No, you won't leave, and I won't retreat. I found a love that will last. I want you most, Lord. I want you always. I want you more than ever, more than ever. Days come